tema de hoje, tá? A gente vai trabalhar a vida depois desta vida, tá? A vida depois dessa vida. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 a 58. 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 a 58. A gente não vai ler todo de uma só vez, vamos fazer a primeira leitura do verso 50 ao verso 53, que diz assim: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. 52. É isso? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Último verso. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Muito obrigado por essa reunião. Muito obrigado pelo conforto e de um ambiente tão propício para ouvir a Tua voz. Senhor, no nome de Jesus, agora guarda os nossos corações de toda ansiedade, nossa mente de toda distração e nos habilita espiritualmente para compreender a profundidade, a medida da Tua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bem, queridos, o tema de hoje será extremamente confortante, porque eu chego no trabalho, e eu trabalho também com aviação, e aí é tecnologia, é razão, é protocolos de segurança. Por exemplo, você sabia que se o avião do presidente da República ele está prestes a decolar, aquele aeroporto fica interditado para o próximo pouso ou decolagem, principalmente, e mesmo se tiver uma emergência. Aí você, poxa, que absurdo, então, por causa de uma pessoa, toda uma aviação para. Mas são protocolos de segurança. O que eu quero trazer para vocês sobre isso? Que mesmo num ambiente extremamente tecnológico, mesmo num ambiente de extremamente razão, os colegas param em mim e falam assim: ô Jonas, será que o mundo realmente está acabando? Olha, eu estou vendo as coisas acontecerem que eu nunca experimentei e vivi. E veja que não só a igreja está percebendo que há algo diferente no ar, como o próprio mundo fica perguntando: será que o mundo está indo? E eu vejo que colegas de diferentes pensamentos. Eu não estou dizendo que são católicos perguntando. Muitas vezes são pessoas que não têm religião nenhuma, são pessoas até que participam de movimentos que é contra a igreja, mas estão desesperados com o que está acontecendo. E a pergunta que muitas vezes é chegada é: o que vai acontecer comigo após a morte? Outros dizem: o que vai acontecer com esse corpo após a morte? O missionário Billy Graham, e grande evangelista, ele escreve um livro, A Vida Após a Morte. Ele diz que só quando um homem está preparado para morrer, é que ele está plenamente preparado para viver. Ou seja, ter conhecimento desses assuntos aqui que vamos abordar, nos habilita a viver uma vida melhor, plena, para o louvor da glória de Deus. Então, preste muita atenção. A teologia, ela não deve ser desconectada da realidade, muito pelo contrário. A teologia, ou o estudo das Escrituras, eles são o óculos, a mente
e o coração para que a gente possa compreender esse mundo. No texto aqui que acabamos de ler, vai falar um pouco sobre o corpo. E o corpo vai ser o primeiro troféu, o primeiro prêmio que vamos receber após a morte. Alguns acreditam pensam que, não, quando eu chegar no céu, a primeira coisa que eu vou receber de bênção serão as ruas de ouro, ou como cristais. Alguns até dizem, não, pastor, eu não vejo a hora de quando chegar na Nova Jerusalém, ou quando morrer, ter a minha casinha de ouro e de cristal, como se estivesse desejando, né, uma casa de brinquedos. Mas a primeira coisa que vamos ter ao ser transformados, ao encontrar ou receber a herança do reino dos céus, é um corpo transformado. Então, preste bem atenção. A primeira coisa que você vai receber na sua nova vida é um novo corpo. E é bem interessante que o reverendo Heber Campos, o pai, né, ele diz assim, pode ser que você não me conheça lá, no primeiro momento, porque eu vou ter um outro corpo. Esse já vai passar. E parece simples, mas o texto diz que seremos transformados. E parece até para a gente que é um futuro distante, não é verdade? Mas a construção, no grego, é um futuro que não existe no português. É um futuro concreto. E aí, como é que eu posso dizer isso? É como se alguém que estivesse no futuro já realizasse a ação e entregasse para você hoje no presente. Vocês já têm um corpo preparado para vocês. Aí não vem na sua cabeça e diz assim, eita, pastor, então eu vou ter meu avatar, será que eu vou ter então um corpo para entrar dentro dele? Isso é um mistério, mas uma coisa é certa, o Senhor já preparou o seu corpo e Ele está pronto para te receber. Por que eu estou dizendo isso? Se Ele é que já preparou, se é Ele que já conquistou isso na cruz, não é como alguns espíritas acreditam que é o quanto eu faço uma bondade, o quanto eu faço um bem, eu vou evoluindo, e quem sabe me tornar um anjo de luz e visitar outros planetas. Se olharmos para as Escrituras e hoje como o dia da Bíblia, seremos transformados, a ideia aí, o seu corpo será transformado, ele já foi transformado no futuro para você pelo um ato exclusivo de Cristo, ou seja, uma ação futura realizada por Deus sobre nós. Não é uma mera melhoria, não é uma mudança de natureza, mas só poderemos conviver com Ele se tivermos um corpo incorruptível, um corpo que não morre, que não se destrói. Em Filipenses, capítulo 3, verso 21, ele diz que transformará o nosso corpo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Em Romanos, capítulo 8, 22, Paulo nos diz que ele aguarda com grande expectativa esse dia. Agora, pois, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Há uma grande expectativa não só nossa, mas a própria criação. Ou seja, amados irmãos, se prepare, pois o nosso corpo já está pronto. E a realidade em Deus, ela é muito maior do que aquela que você pode enxergar. Em 1 João, capítulo 3, verso 2, também nos diz isso. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é.
Então, esses olhos que têm catarata, ou esses olhos que chegam embaçados, ou os meus cheios de astigmatismo, eu terei um novo olhar e poderei vê-lo como ele é. Porque por mais que alguns já tenham algumas experiências metafísicas, de alguns verem alguns anjos, de alguns verem algumas aparições, elas não têm a capacidade de ver a inteireza da plenitude, da santidade, se não for com os novos olhos, com o novo corpo que teremos. Só para que os irmãos tenham uma ideia, todo profeta que teve um contato com um pouco da glória de Deus, ele caiu em terra, ficou doente. O próprio corpo não resiste à presença de Deus. Por isso, o primeiro benefício que teremos após a morte é que teremos um novo corpo, habilitado a ver como ele é. E o que é que isso serve para os nossos dias, então, pastor? Primeiro, é para o coração, como um grande consolo. Se o envelhecimento, as doenças ou a violência te faz temer a morte, confie. Deus pode transformar e já fez um novo corpo. E será glorioso como o corpo de Cristo. Isso também nos dá clareza de mente. O próprio texto, quando diz que seremos transformados, nos livra de qualquer busca do autoaperfeiçoamento para ter um corpo melhor. Sabe por quê? Porque muitos estão vivendo grandes dilemas morais, porque não conseguem se manter na medida dos requisitos que põe para ele mesmo. E eu vou dizer que isso alcança a todos. Por exemplo, na quarta-feira, eu acho, ou foi na quarta, na terça-feira teve uma grande chuva em São Paulo e teve greve de ônibus. E eu passei 2 horas e pouco dentro do ônibus, e olhando para fora, chovendo, falei, nossa, como nessa cidade a vida parece que é tão agitada e a gente parece até que está parado, parece até que o tempo passa tão rápido e a gente é que está devagar. E eu me martirizando, dizendo assim, poxa, será que eu como pastor deveria estar aqui sentado, sem estar lendo a Bíblia? Porque tudo escuro dentro do ônibus. Ou seja, mesmo preso num trânsito, a gente é questionado pela própria consciência se a gente tem sido aquele cristão que a gente fala para os nossos filhos, se a gente tem sido aquela mulher que a gente declara que vai ser quando está na igreja, se a gente tem sido aquele pai, ou aquela mãe que está à altura de educar os nossos filhos. Será que eu tenho sido diligente como eu digo que vou ser? Queridos, descanse. Ninguém aqui tem condições de prometer nada ao Senhor, se não for na força do Espírito Santo. Nós só conseguiremos caminhar e dar mais um passo na educação de filhos, em amar nossos cônjuges, em perdoar os nossos filhos, se for no poder do Espírito Santo. Ou seja, não tente melhorar o seu corpo. Isso também nos livra dessa busca de ter o melhor corpo. Por exemplo, no Brasil, é o país com a maior quantidade de academias. E não estou dizendo aqui, defendendo que agora vá para casa e a sua vida seja de feijão tropeiro, que é uma delícia, né? Principalmente se for conduzido na casa do irmão Davi e da irmã Cirlei. Eles sabem fazer um bom feijão, mas como famílias de motoristas que viajam por esse Brasil. Mas eu quero dizer que muitos aqui, nessa cidade, o foco da sua vida é o seu próprio corpo. Se você colocar no YouTube, você vai ter suplementos, olha, cuidado com sal, cuidado com isso e tal. E você olha tanta coisa que você diz, meu Deus, então não vou nem comer. Vou respirar fundo e vou passar essa refeição. Porque, na verdade, o Deus desse século
já colocou o nosso corpo, esse que perece, como o símbolo e o centro das atenções. E aí, quando os cabelos começam a ficar brancos, e a gente precisa de vaga exclusiva para entrar dentro da igreja, a gente fica decepcionado. Senhor, cadê aquele homem? Eu fico imaginando a energia que o Marcos, quando chega perto de mim, diz, pastor, veja como estão as situações. Eu fico, meu Deus, imagina o Marcos, então, com 18 anos aqui dentro da igreja, líder dos jovens aqui, e chamando o pessoal para evangelizar. Diz, nossa, seria uma potência. Eu fico imaginando, por exemplo, a Gladys, que já sai com o Valdemir, e muitas vezes leva o seminarista lá em Congonhas e volta. Eu digo, imagina esse casal, então, com 22 anos, aqui dentro da igreja. Ninguém ia ficar sentado, não. Vamos embora, vamos sair por aí, pregar o evangelho. Veja, se eu que estou olhando de fora, disse assim, poxa, Senhor, eu sei que eles estão cada vez mais limitados por causa desse corpo. Imagina a própria Gladys tendo que lidar com isso. Mas essa palavra é de conforto, que há tempo para tudo. Há tempo de ficar paradinho e é um momento de interceder por aqueles que estão indo. E isso não te faz menor. Muito pelo contrário. Isso te mostra que você é necessário no corpo. Porque ninguém pode dar um passo nessa igreja, como a igreja de Cristo, se não for debaixo da sabedoria dos idosos e dos joelhos e das orações de vocês. Por isso, não se preocupem. Se o mundo percebe você que seu corpo se desfaz, o nosso espírito se refaz em Cristo Jesus e se apresenta de glória em glória, e ao soar da última trombeta, ressuscitaremos e teremos um novo corpo e o veremos como ele é. Aleluia. A outra conquista está do verso 54 ao verso 57 de 1 Coríntios, capítulo 15. Então, em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 54 ao verso 57, nos diz assim: quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Pode deixar aí. Tragada foi a morte pela vitória. Irmãos, a intenção do Espírito Santo, ela se materializou, e usar esse texto no termo de tragada, né? Ou seja, que não há nada fora. E aí, próximo texto, verso 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A ideia aí é, onde está o aguilhão, ou aquilo que me incomoda, ou aquilo que me traz desconforto. Porque quando alguém diz assim, eu tenho tantos planos para fazer, e tu assim, mas não vai dar para fazer. Olha, é que essa igreja, nos próximos 50 anos, disse, pastor, o senhor chegou agora, o senhor está com um projeto Maranata há 50 anos, mas eu não sei se eu vou ficar por aqui, não. Mas que Deus abençoe. Ou seja, ao longo da caminhada e dos projetos, e ao ver os netos, a gente queria e orava, Senhor, eu quero casar os meus filhos. Aí daqui a pouco, Senhor, eu quero ver meus netos crescer. Senhor, eu quero que meus netos entrem na faculdade. Quando a gente vai lidar com o dia a dia, a própria morte, ela vai tentando nos acusar. Olha, você está envelhecendo. Olha, você não vai durar para sempre. Olha, quem é que vai primeiro? Lá em casa é assim. Minha esposa fala, não, meus filhos, eu prefiro ir primeiro, você vai cuidar deles melhor. Diz, não, eu prefiro ir primeiro. Não faz isso comigo. Agora imagine, irmãos, um dizendo, botando a bola para a outra, porque a morte, ela nos confronta. Mas Paulo nos diz assim, você pode me confrontar, mas você não terá vitória sobre mim. Você pode até, como uma peçonha, tentar deixar um momento de virose ou de tristeza ou abatido, mas assim, onde está o teu veneno mortal? Verso 56.
o aguilhão da morte, que é o pecado, e a força do pecado é a lei. Verso 57. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na próxima vez que a morte te confrontar, você pode dizer: Senhor, graças ao teu nome, eu tenho vitória sobre esta circunstância. Queridos, num ambiente como esse, ele pode ser até fácil ouvir essa palavra. Mas, por exemplo, quando minha mãe faleceu, com 45 anos de idade, com um infarto fulminante, após fazer uma bateria de exames para fazer um check-up, e o cardiologista falar que ela não tinha nada, está tudo ok, daqueles que vocês fazem anualmente. Ou seja, quando a gente recebe o resultado, ai, graças a Deus, então mais um ano aí, vai estar tudo certinho, porque as taxas, coração. E minha mãe liga para mim e diz: filho, eu fiz os exames, está tudo ok. Estou com medo. Disse: medo de quê, mãe? Se morrer, a gente se vê na glória. Mas quando eu falei aquilo, na verdade, a confiança era de alguém que tinha acabado de pegar os exames e que estava tudo ok. Na noite seguinte, eu recebo um telefonema e minha tia diz: olha, a sua mãe partiu para a glória. Veja que as coisas acontecem tão rápido. Meu pai, que está aqui, que é um homem de oração e de estudo da palavra, ele passa a noite lendo textos sobre a ressurreição. E, queridos, a gente fala muito de uma esperança, mas na hora que morre o cônjuge, não vem. Nós somos seres humanos, sentimos. E o que vem é: Senhor, ressuscita o meu cônjuge, no nome de Jesus. Restabelece, Senhor, o batimento cardíaco. E aí eu lembro que num culto fúnebre, o meu pai ia botar a mão em cima do corpo da minha mãe e disse: pai, o que é que você vai fazer aí? Aí ele recolheu. Daqui a pouquinho ele vai botando de novo a mão em cima do pai, o que é que você vai fazer aí? Ela já está com o Senhor. Graças a Deus, porque ele venceu a morte. E minha irmã chorando: pai, você prometeu. Ou seja, queridos, todos nós passaremos por momentos desafiadores. Alguns acreditam que vão partir antes dos filhos, mas outros vão enterrar os próprios filhos. Mas só ter a certeza, de que mesmo que a morte nos confronte, a certeza de que Ele venceu a morte, dizendo: ó morte, onde está a tua vitória? Lembraremos que graças ao nosso Deus, nos deu a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Tragada foi a ideia aí, realmente de um passado. Veja, o nosso corpo, ele já está pronto no futuro e entregue por Cristo. Saiba dessa realidade. Da mesma forma que a condenação do pecado já foi paga em Cristo Jesus. A morte e a condenação, ela já foi tragada, engolida totalmente. Ou seja, ele triunfou. Não há uma questão de dizer assim: meu Deus, será que se eu não vier todos os domingos, eu vou perder dessa condição? Será que porque eu não consegui perseverar durante alguns meses na igreja, esse poder destruidor da morte estará sobre mim? Não, querido, porque ela já foi tragada em Cristo Jesus. E uma vez declarando, e essa convicção chegando em nossos corações, devemos crer e dizer assim: filho, não há o que temer. A condenação que estava sobre nós, agora esteve sobre em Cristo. E Ele disse: está pago.
está pago. Por isso, na próxima vez que você se deparar com a morte, o próprio Isaías, capítulo 25, verso 8, ele dá essa ideia de tragar da morte. Em Isaías 25, capítulo 25, verso 8, nos diz assim: tragará a morte para sempre, e sim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Aqui é o profeta Isaías apontando para Jesus. É por isso que ele usa o futuro de um Cristo que vai vir. E nós sempre olhamos para o passado, para um Cristo que veio. Mas uma coisa é certa, não muda. Tanto no Antigo ou no Novo Testamento, a esperança de Isaías estava em Cristo. A nossa esperança continua em Cristo. E o que isso, queridos, nos traz de consolo? Saber que a morte não tem sobre nós a vitória final. Não é a última palavra. Para o coração, ela traz consolo, essa palavra, porque quando a morte leva entes queridos, ou diante da ameaça da violência urbana, lembre-se que a morte eterna foi tragada na cruz. Isso nos traz novamente um esclarecimento de mente. Pois se o texto diz que Cristo, ele tragou a condenação que estava sobre nós, e isso está no passado, não há nada que você possa fazer para melhorar a sua situação diante de Deus. Ela já foi transparente na hora que o próprio Cristo morre por nós. A lei do pecado não está sobre nós, ela perde sua força em Cristo Jesus. E isso deve nos trazer ousadia para continuar em meio aos desafios de São Paulo, não ter medo da rotina e proclamar: Cristo tragou a morte. Eu não tenho uma vida como preciosa esta vida, mas estou disposto e livre para viver por Cristo. Eu não quero dizer, queridos, que essa palavra vai tirar de você todo o medo, porque eu estou falando que essa palavra ela vai tirar todo o medo e pavor da morte eterna. Mas o medo do dia a dia, de prevenir, de ser sábio onde vai caminhar, ele pode até acontecer. E ele vai acontecer por causa da nossa estrutura biológica. A ideia aqui, queridos, é que quando estiver diante de nós, entre obedecer e deixar de ter medo, procure o caminho da obediência. Veja, José era um homem temente a Deus, o pai de Jesus. Mas quando ele leva Jesus para o Egito, porque as crianças seriam mortas, depois Herodes morre. E aí o anjo aparece para ele e diz: olha, pode voltar para Israel. Só que ele vê que o filho de Herodes ainda reinava. E o texto nos diz lá que José teve medo e por isso não voltou para Jerusalém ou para Belém, mas para Nazaré. Ou seja, ele não desobedece porque o Senhor, o anjo mandou ele voltar. É como se diz assim: volte para São Paulo. Ele disse: não vou voltar para a capital, eu vou ficar no ABC então. Mas mesmo diante dessa nossa limitação, Mateus diz: e isso foi feito para que se cumprisse as Escrituras. E o nome dele será chamado Nazareno. Ou seja, apesar das nossas limitações,
Deus nos usa para escrever a sua maravilhosa história sobre nós. Então não se preocupe, não tenha medo, continue caminhando. Mesmo diante, e agora? O que fazer? Tá, pastor, eu terei um novo corpo. Eu verei como ele é, face a face. Essa era mais uma esperança. Mais uma esperança do próprio Jó, vendo seu corpo sendo destruído, mas ele disse, mas o meu corpo, os meus olhos verão o meu Redentor, porque o meu Redentor vive. Então, com essa palavra, eu disse, olha, pastor, eu agora sei que terei um novo corpo. Se não sei, na verdade, eu fui lembrado. Então, muitas vezes, eu me desesperava, e eu sei que esse corpo já está preparado. Pastor, eu também sei que a morte foi tragada, então ela não pode mais chegar e me acusar. Ela não pode mais me desestabilizar no momento de me tirar a esperança, muito pelo contrário. E agora, o que é que eu devo fazer? Aí chegamos ao último ponto do nosso estudo, que está no verso 58. Que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Veja só, diante dessa realidade, é por isso que começa portanto, dizendo, essa preposição no grego diante dessa realidade, que teremos um novo corpo, e esse corpo ele já está sacramentado, assinado, aprovado, diante da perspectiva que não há morte, não há qualquer outra coisa que possa nos separar do amor de Deus, o que é que eu devo fazer? Amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. A nossa saúde espiritual, a nossa saúde mental e o nosso corpo é para servir completamente ao Senhor. E muitas vezes nos desesperamos e muitas vezes ficamos frustrados com as nossas próprias limitações, porque foge dos nossos pensamentos essa perspectiva de que minha vida é para ser gasta completamente com o Senhor. Você sabia que muitas vezes homens que se dedicaram a vida toda e o foco da sua vida foi o sexo, ao ponto de se inflamar homem com homem, não procurarem nem mais o casamento, para se evitar filhos. E mulheres trocam o modo natural e se inflamam um com as outras. Muitas dessas, quando chegam lá na terceira idade, aos 80 anos, vivem uma crise profunda. Porque como não conseguem mais, não há mais disposição, ou elas não são mais atraentes para continuar na sua prática libidinosa, entram em profunda depressão. Porque, na verdade, amados irmãos, só conseguiremos viver uma boa infância, uma boa fase adulta, uma boa velhice, se tivermos a disposição de gastar cada fase dessa vida para o Senhor. Para o Senhor. Hã? O meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, eu estou gastando, e é essa a perspectiva. Meu viver é Cristo e eu me derramo e gasto todo o suor do meu corpo
E mesmo quando não tiver mais nada, e eu achar que estou no fim, Ele me refaz e diz: vinde, benditos do meu Pai, para o lugar que eu vos tenho preparado, para o louvor e da glória. Por isso, diante das várias possibilidades, se você está aposentado e tem uma possibilidade de ir num evento missionário, vá. Não, mas eu não sei. Procura a Denise Manso. Olha, Denise, o que eu posso fazer num evento desse? Eu posso viajar no próximo? Nem que seja para lá, para lavar as panelas, ou nem que seja para preparar bons doces, ou trabalhar na cozinha, nem que seja para ter uma boa conversa. Ou como eu posso doar para que outros possam ir? Queridos, se sua vida não for gasta para o Senhor, não tem meio termo. Ela está sendo gasta para suas próprias paixões e para o reino das trevas. Não há meio termos. E como eu percebo que quando você gasta para o reino das trevas, na verdade as recompensas são desilusões, frustrações, abatimentos da alma. Mas quando nos envolvemos com as coisas de Deus, independente das circunstâncias, o nosso corpo se refaz. A ideia de sede firmes aqui está no imperativo. E um imperativo contínuo. Não é, opa, agora estou com condições, depois não. A ideia aqui é estar, Senhor, me faz sempre pronto e disposto. Quando alguém recebe um diagnóstico de câncer, a pessoa segue à risca, né, o tratamento. Olha, não deve tomar isso, não tomar açúcar, e não comer açúcar. E fica procurando ticar no checklist e passa por aquilo e diz: louvado seja o Senhor. E o que eu gostaria, e procuro para a minha própria vida, Senhor, me dá a disciplina de buscar o Senhor, como as pessoas que estão aí no final da vida ou diante de um diagnóstico de câncer. Porque ela começa a perceber que a vida dela está bem, a morte está bem ali na porta da sua própria casa, e ela fica tão desesperada que procura fazer as coisas certas daquilo que o médico passou. Mas eu quero dizer para os irmãos, o mundo aí fora procura se reinventar com medo da morte. E nós deveríamos procurar se reinventar pela alegria que temos na vida em Cristo Jesus. Por isso, corramos e prossigamos. Andemos em novidade de vida. 2026 é um presente que Deus está entregando a todos nós. Eu oro para que possa conviver com cada um dos irmãos ao longo de 2026, mas em novidade de vida, em tempos de oração. Não há problemas. E aí, pastor, aqui tem culto de oração, tem um online. Ah, pastor, mas assim, eu não consigo fazer online. Então faça na sua casa e me convide. Eu disse: não, mas tá bom, pastor, eu vou convidar o senhor, mas assim, mas se eu convidar o senhor, aí o senhor tem uma agenda meio apertada, e aí o senhor pode ir lá em casa daqui a 3 meses, veja como vai ficar difícil, mas chame a Laurita, chame o Filipete, chame a Denise. Caminhemos uns com os outros. A palavra de Deus nos fala sobre perdoar e confessar os pecados uns aos outros. Você só confessa pecado realmente procurando cura com quem você tem confiança. Homens, vocês não estão só, e a caminhada nunca foi solitária. Procure um parceiro de oração. Alguém que você possa ligar para ele e falar até mal do pastor Jonas. Só, rapaz, para aturar aquele pastor é difícil. Aí você pode ligar para uma irmã, sei lá, que não está aqui, a Norma. Não, vou ligar para a Norma. Norma, o pastor Jonas, ore por ele. Ele é um amor. Aí vai começar a falar bem de mim.
Mas sabe, queridos, você precisa de alguém que você possa ser você mesmo. Não é o marido ou o esposo, mas ser o Sérgio. Ser o Valdemir. O Valdemir, ser só o Marcos. Ser só o Jonas, ser só o Filipete. Não ser o diácono. Sabe? Procure, irmãs, ter uma amizade e uma amizade de oração. Querida, eu posso te visitar hoje para orar na sua casa? Eu posso te receber aqui? Não esperemos o primeiro mês do ano. Em Filipenses, capítulo 1, verso 16, estou convencido que aquele que começou a boa obra há de completá-la até aquele dia. E Ele vai aperfeiçoar. É Deus que nos concede graça. Mas não cansemos. Sabe por quê? Eu sei que é penoso, doloroso estar aqui. Eu sei que é extremamente desafiador dizer não. Eu sei que é muitas vezes vergonhoso abrir a nossa casa ou dizer que precisa de ajuda. Mas não há outro caminho, a não ser fiel às Escrituras, à palavra do Senhor. Eu sei que não vai ser de um dia para a noite, porque quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz que de Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, ele colhe. Mas quando ele vai falar de bem, ele diz, não nos cansemos de fazer o bem. Deixa o seu quintal jogado e vai nascer um monte de mato. Agora, vá bater na sua cabeça a ideia de fazer uma hortinha. Meu amigo, se prepare. Ou seja, tudo que é de bom precisa de tempo, de perseverança, de espera. Mas a conquista é certa, porque Ele já nos deu um novo corpo, uma nova vida no seu Filho. Por isso, queridos, diante do caos que estamos vivendo, de meteorologia, ventos, enchentes, falta de energia, violência doméstica, o Senhor está comigo. O Senhor está conosco. E caminharemos juntos. Se Ele voltar, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Se o nosso cônjuge for primeiro, olharemos para o seu corpo e vamos declarar, o nosso Deus venceu a morte e eu encontrarei contigo. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Querido Deus e Pai, quando olhamos para essa nova vida que teremos contigo, para nós é uma nova vida que teremos, mas para o Senhor, que é dono do tempo, já tem essa vida. Pai, muito obrigado, porque em meio a tantas vozes, a tantos desesperos, ouvimos a Tua voz mais uma vez nessa manhã. Em meio às limitações do nosso corpo e a batida do nosso coração, o nosso coração verdadeiro está em Ti e Ele habitará contigo por toda a eternidade. Pai, muito obrigado porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ti, sobre o Teu Filho. Muito obrigado porque pelas pisaduras fomos sarados. E agora podemos olhar para a morte com ousadia, não por causa de nós, mas por causa do Teu Filho. E dessa maneira, Senhor, aviva a Tua obra na Igreja Presbiteriana Maranata. Que possamos estar sempre firmes e constantes na obra do Senhor. Não caminhamos como se estivesse dando murros no vento, mas caminhamos para a glória de Cristo. Por isso, Pai,
nos dá essa alegria, esse gozo, esse entendimento. E que mais pessoas se juntem à Igreja de Cristo. Que mais pessoas se juntem a essa comunidade de fé. Aqueles que têm pai, filhos, cônjuge, que estão em casa, numa frieza espiritual, passando por desafios, aqueles que quando vão chegar em casa agora, terão que engolir muito sapo, que vão ter que, muitas vezes, aguentar tudo calado. Senhor, no nome de Jesus, dá coragem, discernimento, sabedoria e um contentamento que só vem do alto, no nome de Jesus. Traz paz à nossa casa, transforma num lar onde a tua paz habite. É o que rogamos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, vão em paz, porque o Senhor é a vossa paz. Amém.